Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou PhD em Economia e hoje nós vamos conversar sobre três coisas. Primeiro, o que está acontecendo com o PIB brasileiro. Depois, as exceções do arcabouço fiscal. E, por fim, o alinhamento do Brasil nesse eixo Pequim-Moscou. Poucas pessoas estão falando sobre o PIB. Eu fui lá no site do IBGE para a gente entender como é que está a economia nesses primeiros meses. Se a gente for observar no gráfico, os primeiros 2 meses da indústria teve queda de menos 0,3 e menos 0,2. A indústria está andando em marcha lenta. Depois, quando a gente olha o serviço, que representa 70% do PIB nacional, nós tivemos uma queda de menos 3,1% em janeiro. Os dados de fevereiro não saíram, mas o único dado positivo é do agronegócio, que, aliás, o governo insiste em colocar o MST no calo do agronegócio. Resumindo essa história, de 3 motores no nosso avião, 2 estão quebrados e apenas um está trabalhando para tentar levar o Brasil para frente. Vamos entender a consequência disso. A economia funciona por expectativas. Se essas informações forem para o mercado e as pessoas ficarem ainda mais pessimistas, a possibilidade de ter uma queda ainda maior e um aumento ainda maior do desemprego é grande. Por isso, me preocupa e o governo deveria estar fazendo alguma coisa. Mas o que o governo fez atualmente, nós vamos ao nosso segundo item. Foi entregue o arcabouço fiscal lá no Congresso. E, curiosamente, esse arcabouço consegue ser pior que até o próprio PowerPoint do Haddad. Dá uma olhada nessa proporção de 2,8 e 2,6, nem acertar o PowerPoint eles conseguiram, mas do texto ele ainda é pior. Basicamente, nós estamos dizendo que existe uma regra onde o governo pode gastar mais do que arrecada, porque o aumento pode ser contínuo, a gente já viu que o PIB está caindo, e mesmo assim colocaram 13 exceções que não entram nessa conta. São tantas exceções que não vale aqui ficar elencando cada uma, mas é mais ou menos assim. Na sua casa você ganha 2.000, os gastos são de 2.100, mas você vai poder ainda gastar mais com a escola das crianças, com a merenda, vai poder gastar mais com o cinema, com alguma coisa, que isso daí não vai entrar no seu cartão de crédito. E o pior de tudo é que a responsabilidade fiscal vinda do presidente na proposta deixa de existir. Em outras palavras, além de gastar mais, ter mais inflação e poder arrochar a sociedade com impostos, ele não pode ser, o presidente não pode ser culpado por isso. E nesse sentido, a gente voltou na era Dilma. Para falar em era Dilma, a gente vai falar aqui agora do terceiro item da nossa pauta de hoje. Primeiro, o governo de alguma maneira se alinhou duramente à linha Pequim-Moscou. É natural, eles têm uma visão esquerdista e totalitária. Até aí todo mundo sabia que isso ia acontecer. O problema são as consequências. Eu vou colocar aqui 4 pontos só para você entender o impacto disso tudo. A indústria brasileira tem 4 projetos a nível global que de alguma maneira serão impactados. O primeiro é o Embraer A29. É o caça-leve mais rápido e mais moderno do mundo, que a Embraer exporta para o mundo todo. E caso os Estados Unidos não gostem dessa posição brasileira, a Embraer não vai conseguir mais exportar esses jatos, simplesmente porque as peças lá dentro são americanas. O segundo é o jato que o Brasil importa, chamado Grid, que vem da Suécia. Ah, mas é da Suécia, não é dos Estados Unidos. Sim, mas primeiro eles são parceiros e segundo, grande parte dos componentes daquele jato são de indústrias americanas. Isso quer dizer que não apenas a gente pode parar de importar isso, mas a gente pode também não ter peças de manutenção e esses jatos podem virar sucatas aqui. Outro grande projeto é o Tanque Guarani, que é feito pela Iveco, uma indústria italiana aqui no Brasil e que grande parte dos componentes vem da Alemanha. Naturalmente, Alemanha e Itália passariam a não produzir mais esses tanques simplesmente porque o Brasil está contra a Europa. E para finalizar, o Brasil gastou alguns bilhões de reais num projeto dos submarinos Riachuelo. Vamos adivinhar? O projeto tem como base um projeto francês.
E aí a gente está dizendo que o Brasil, se aliando à Rússia e China, vai colocar em risco grande parte das indústria bélica brasileira e da nossa própria proteção. Olha que estranho, a gente se alia com aqueles que não estão nos oferecendo nada e o governo pode ainda ficar mais vulnerável do ponto de vista externo. Só para a gente entender a geopolítica e a gente fechar esse vídeo, vamos entender o seguinte: assim que o Brasil se posicionou nesse eixo Pequim-Moscou, curiosamente a CNN, que é uma empresa americana, postou os vídeos do 8 de janeiro. Não existe ninguém inocente na geopolítica. O único problema é que o Brasil e você pode estar pagando o pato pela ingenuidade ou má fé dos nossos governantes. Pessoal, por enquanto é isso. Eu gostaria de saber as suas opiniões. Coloca o comentário aqui, dá um like e compartilha para a gente poder interagir mais. Um abraço, até mais.